Graça e paz, amados de Deus, você está no meu, no seu, no nosso Ponte Teológico. Estamos aí para mais um review desta obra aqui, da editora Paulus, né? Desses autores aqui, Juan Mateus e o F. Camacho. Esse segundo eu não conheço, mas o Juan Mateus é um teólogo espanhol aí, muito conhecido. Esta obra aqui, Jesus e a Sociedade de Seu Tempo, da editora Paulus. Uma obra, sabe quantas páginas? Vamos ver aqui. Sabe quantas páginas? Olha, 161 páginas. 161 páginas, né, da coleção Biblioteca, né? Coleção Biblioteca Bíblica, né? Da editora Paulus. Tem muitas obras. E, para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto. Estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento, meus nobres. Seja muito bem-vindo. Você que não é inscrito no nosso canal, venha fazer parte da família Ponte. Ative o sininho da notificação. Dê o seu like, comente aí com carinho, com respeito, para a gente poder ajudar a engajar o canal. E outra maneira de você nos ajudar, compartilhe esse vídeo aí, manda aí para o seu amigo, manda para os grupinhos aí da pós-graduação, do mestrado, do doutorado. Isso, manda esse grupinho aí, compartilha no Facebook, no Instagram. Aí você ajuda a gente aí a crescer para a glória de Deus. Tá certo? E se você deseja ser o nosso apoiador, aqui embaixo nos comentários tem um link do Apoia-se. Você poderá estar abençoando este canal a partir de R$5. Fazendo isso, vamos colocar você no grupo do WhatsApp da família Point. R$5. Pastor, R$5 é pouco, não faço nenhum lanche. Eu gostaria de abençoar com 10, com 15. Maravilha, você vai nos ajudar aí a adquirir novas obras e a gente divulgar mais obras por aqui nas internets, tá certo? Faça isso, que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos lá? Você sabe que a Paulus tem um hábito, um costume, já resolvi isso, tem um hábito, um costume de colocar lá no final o seu sumário. Tudo bem, não é muito comum, mas é um costume deles, que respeita, tudo bem, eu não gosto, mas tudo bem. Então, vamos lá, sumário. Então temos o capítulo 1, mundo judaico na época de Jesus, situação política na Palestina, o regime dos procuradores romanos, Pôncio Pilatos. Sim, esse tipo de obra assim, muito me interessa porque estou para iniciar meu mestrado em História da Igreja e possivelmente devo fazer o meu trabalho, né, minha dissertação nessa área aí, origens cristãs. Então, já tenho, graças a Deus, bastante obras nesse sentido e vamos investindo mais e mais. Olha só, situação social, as instituições judaicas, o templo, sacerdócio, sinagoga, lei, os dias letrados, sábado. Então você começa a investir em obras como esta, você tem um pano de fundo, né, sensacional, né, para poder ler o Novo Testamento. As ideologias, os saduceus, os fariseus, os essênios, os zelotas, os herodianos, os samaritanos. Nós vamos ler um trecho aqui sobre os zelotas, né, que eram uma espécie de terroristas dos tempos de Jesus. A expectativa do reinado de Deus, atitudes diante desta esperança. Né? Capítulo 2, a nova humanidade, a esperança da mudança, João Batista, o compromisso de Jesus com o bem do homem, o falso messianismo, as tentações, a boa nova, o reinado de Deus. Perdão. O programa do reino, as bem-aventuranças, vem o capítulo 3, a atividade libertadora de Jesus, novo êxodo, Jesus, o homem livre, praxe libertadora, nacionalismo, marginalização, ideologia opressora, indignidade, culpa, culto alienante, legalismo, pecado, morte. Capítulo 4, o Deus de Jesus. Olha que interessante, ó. Deus judeu e deuses gentios. A novidade de Jesus, o Deus amor, um Deus exclusivamente bom, um Deus que procura comunicar-se, um Deus que fortalece o homem, um Deus sempre disposto a perdoar, um Deus a serviço do homem. Nós vamos ler um trecho desse trecho aqui, ó, na página 92, um Deus fraco. O que ele quer dizer com isso? Um Deus terno, um Deus dinâmico. O capítulo 5, conflito. A Galiléia, Jerusalém, a condenação à morte, sentido da morte de Jesus e a ressurreição. Capítulo 6, a comunidade de Jesus. Uma comunidade identificada com Jesus. Uma comunidade do Espírito, de homens livres. Uma comunidade de iguais. Uma comunidade aberta a todos, solidária e de serviço. A missão da comunidade. A missão, pressupostos da missão.
Mundo aberto e fé no homem, conteúdo da missão, atividade dos cristãos, obstáculos da missão, atitude para a missão, diversos enfoques da missão. Tem a bibliografia e índice das citações bíblicas, né? Vamos ver aqui o texto que eu separei, página 92. Não, antes eu separei outro. Página 40, os zelotes, ó. Os zelotas. Alguns chamam de zelotes, outros chamam de zelotas. A última corrente importante era a dos nacionalistas fanáticos, zelotas, que constituíam grupos clandestinos de resistência. A resistência começara imediatamente depois da morte de Herodes, o Grande, no ano 4 a.C., um de seus sucessores, Arquelau, pouco antes de viajar para Roma, a fim de conseguir de Augusto o título de rei, teve de enfrentar uma revolta popular em Jerusalém, que reprimiu violentamente. Depois de sua viagem, os judeus voltaram a se sublevar e, para sufocar a revolta e restabelecer a ordem, Varo, legado da Síria, teve de acorrer para garantir a paz. Antes de retornar a Antioquia, seu lugar de residência, deixou em Jerusalém uma das suas legiões. Enquanto tramitava em Roma a sucessão de Herodes, o imperador nomeou Sabino procurador da Judéia, e a opressão que este submetia o povo provocou nova revolta por ocasião da festa do Pentecostes. A situação chegou a ponto de os romanos se virem obrigados a conquistar a colina sobre a qual o templo se assentava. O tesouro do santuário caiu em suas mãos, como que de presente, e o próprio Sabino se apropriou de 400 talentos, equivalente a 2.400.000 denários de prata. O denário era a diária de um operário. A revolta, porém, não foi sufocada. Nos arredores de Séforis, na Galiléia, Judas, filho de Ezequias de Gábala, que se havia distinguido por sua oposição à tirania de Herodes o Grande, sublevou os galileus e daí passou a insurreição geral dos judeus, o que provocou a volta imediata de Vero com as suas legiões que ainda lhe restavam. A cidade de Séforis foi incendiada e seus habitantes vendidos como escravos. Varo dirigiu-se depois a Jerusalém e sufocou ali a revolta, mandando crucificar 2.000 rebeldes. Meu pai. Após a deposição de Arquelau, da nomeação de Capônio como primeiro procurador estável da Judéia, ano 6 d.C., Judas, o Galileu, que sobrevivera à revolta anterior, e o fariseu Sadoc se opuseram ao censo e ao pagamento do tributo ao imperador romano. Para Judas e seus partidários, pagar o tributo ao imperador significava reconhecer seu senhorio. Isto lhes parecia trair o primeiro mandamento da lei. No ano 6 d.C., aproveitando a peregrinação da festa da Páscoa, organizaram uma nova ressurreição popular. A peregrinação havia reunido no templo milhares de judeus de toda a Palestina. Estes começaram a revolta contra os romanos, que foi sufocada em sangue, perecendo nele o próprio Judas. Pô, cara, Palestina sempre foi, né? Pavio de pólvora, meu amigo. Você pode ler aí trechos, mais um parágrafo. Você pode parar o vídeo para ler mais detalhes sobre os zelotas. Aqui, ó. Entre os zelotas havia um grupo de terroristas armados com punhais, eram os sicários, que, aproveitando as aglomerações do povo nas festas religiosas, assassinavam pelas costas seus inimigos, isto é, os que colaboravam com o regime romano. Os caras eram terroristas, né? Então, entre os discípulos, nós tínhamos um sicário, né? Um zelota, Simão Zelota, terrorista, vai vendo. Interessante, né? Os herodianos, samaritanos. Então, todo um contexto, né? Sociedade do tempo de Jesus. Então, você que é teólogo, você é estudante, não tem como ignorar, né? Esse tipo de obra, né? Para que você possa ter o conhecimento do pano de fundo do Novo Testamento, né? Separei também aqui um trecho sobre o que ele quis dizer com um Deus fraco, aqui, página 92. A ideia generalizada do Deus onipotente encontra grandes dificuldades. Diante da dor e da miséria de tantos seres humanos, surge espontaneamente a pergunta: por que Deus, que tudo pode, nada faz para remediar esta situação? Inevitavelmente se descobre uma contradição. Se Deus é onipotente, não é bom, pois podendo suprimi-la parece indiferente a tanta dor. Se é bom, não pode ser onipotente, no sentido como se entende comumente a onipotência. A explicação tradicional é de que Deus não quer o mal, porém o permite, ainda que podendo evitá-lo para respeitar a liberdade do homem. Estranho modo de proceder quando esta liberdade serve para oprimir o desvalido, para matar o inocente, para impor a injustiça,
há tantos milhões, né, de seres humanos para aniquilar os indefesos por meio da guerra. Ninguém com o mínimo de sentimentos permitiria alguma coisa desse tipo se tivesse em suas mãos evitá-lo. Jesus nos mostra que Deus é amor e, portanto, necessariamente bom. Como consequência, não pode ser indiferente diante do mal. O que se precisa determinar é em que sentido Deus é onipotente. Tá vendo? Aí você pode parar aí o vídeo, meus nobres, para ler mais um trecho aí dessa questão aqui, né? Interessante, né? Essas questões, né? De incredulidade, o problema do mal, porque Deus permite o mal, se ele é onipotente, por que ele não impede o mal? São discussões, né, filosóficas, teológicas que se arrastam por séculos, né? Tá certo? É, uma obra interessantíssima, né? Já deu para você ter uma noção. Que Biblioteca de Estudos Bíblicos. Mais uma obra aí. Então fico por aqui para esse vídeo não ficar longo. Diz para mim aí, meus queridos, meus nobres, se essa obra está no seu radar, né? Com certeza, dá uma olhadinha, conferida aí. Não me lembro quanto foi agora, mas foi 30 e poucos reais. É baratinho, uma obra sensacional para o seu conhecimento teológico bíblico. Tá certo? Deus abençoe. Até a próxima.